Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso quinto episódio do podcast Entre Espíritos, um quadro do canal Espiritismo BR. Aqui buscamos trazer lucidez, esclarecimentos sobre os assuntos mais intrigantes e questionados sobre o Espiritismo. No quadro de hoje, Entre Espíritos, exploramos temas como vida após a morte, mediunidade, reencarnação e muito mais, onde cada episódio recebemos convidados especiais que compartilham suas experiências, conhecimentos e perspectivas sobre os temas abordados. Eu me chamo Arthur e hoje o tema do nosso episódio é Mente Criadora, as formas pensamento no destino espiritual. Estamos com uma convidada muito querida, que é a Cristiane Rigos, trabalhadora voluntária no Centro Espírita Joana de Ângeles Spiritist Study Group, em Toronto, Canadá. Tudo bem com você, Cris? Oi, Arthur, tudo bem? E você? Tudo Prazer ótimo. estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço pela você ter recebido aí o convite da gente, ter vindo topado vir para cá. Claro. Então, antes da gente começar, eu gostaria que as pessoas que estão aqui assistindo a gente no YouTube ou então escutando a gente pelo podcast, que vocês possam se inscrever no nosso canal do YouTube, Espiritismo BR, e se inscreva, deixe o seu like, manda nos comentários aí alguma dúvida que você tenha ou que você queira fazer uma observação que vai ajudar no assunto, que vai nos ajudar a todos a compreender ainda mais sobre essas formas pensamentos. Também, se puder, se inscreve no Entre Espíritos, no podcast lá no Spotify, que aí toda semana a gente também está postando. E também vamos fazer agora, como é de costume, né, Cris? Vamos fazer uma prece. E eu convido a todos que se quiserem fechar os olhos, se tiver à vontade, não é obrigado, mas se tiver à vontade, vamos fechar os olhos, que é para dar uma concentração melhor. E vamos pedir a espiritualidade e agradecer aqui por estarmos todos reunidos. Nós estamos aqui podendo compartilhar informações, estamos aqui podendo também aprender juntos sobre a forma pensamento, que é o assunto de hoje. Pedimos a Ti, meu Deus, que ilumine a nossa convidada Cris, que ela possa escutar a voz da intuição de seus mentores e que a gente possa aprender junto com ela esse assunto tão importante que é para a nossa vida e nosso destino espiritual também. Muito obrigado pelas nossas vidas, meu Deus, e proteja a todos nós e que nós todos estejamos iluminados para aprendermos. E que assim seja. Assim seja. E é isso aí, Cris. Tudo pronto agora? Sim, sim, vamos conversar sobre formas pensamentos, que eu adoro falar sobre pensamento, você já sabe, né? É um assunto maravilhoso. Tudo que eu mais amo. Eu gosto sempre, tenho um costume, antes da gente entrar no assunto sobre o que é o episódio, né, do dia, eu tenho essa perguntinha que eu faço sempre para os nossos convidados, que é o seguinte: como é que o Espiritismo começou a fazer parte da tua vida, Cris? Tu poderia contar um pouquinho da tua história pra gente? Sim, sim. Eu cresci em família católica. Quando eu tinha 17 anos, eu estava tendo, acho que a minha mãe até falou em outra podcast, que a gente tinha, assim, experiências, né, fora do corpo, durante o sono. Eu tinha tido, e eu estava conversando com uma amiga minha da escola, e ela e um amigo nosso, meu amigo também, começaram a me contar que eles frequentavam o espiritismo, começaram a falar um monte de coisa sobre o espiritismo. Eu lembro até hoje que eu estava na cantina, não estava tendo aula, eu lembro da situação, assim, que foi tão marcante na minha vida. E aquilo começou a responder um monte de pergunta que eu tinha na minha cabeça, várias coisas. Ela começou a falar sobre sonho, e me interessou. Acho que foi um ano depois que eu comecei a frequentar musicoterapia no centro espírita. Me apaixonei pelas letras de música e comecei a aprender e frequentar o centro espírita. Foi assim que eu comecei, mas eu acho muito interessante que eu lembro desse dia, assim, perfeitamente, como mudou minha vida e como respondeu tanta pergunta que eu tinha. Nossa, que interessante, né? Porque muitas pessoas, quando vão buscar o Espiritismo, eu venho lá de Fortaleza também, né? E lá, o centro espírita que a gente frequentava, enquanto a gente estava lá, é, eles também, muitas pessoas, não só lá, mas muitas pessoas observavam que eles vão por causa de alguma dor, né?
vão buscar ajuda, vão buscar entendimento no que é que, por que é que as pessoas estão se sentindo daquela forma que incomodam tanto, né? Sim. E muitas vezes não tinha explicação, não tem explicação, porque a pessoa não compreende ainda, né? Então o Espiritismo ajuda muito a gente a esclarecer o que é que a gente está passando na vida e por que estamos passando aquilo na vida, né? Seja o que for. Essas respostas, né? É. Com certeza. Cris, então entrando aqui no nosso assunto, uma primeira pergunta aqui para você. O que são formas de pensamento, primeiramente, e como é Uhum. que a doutrina espírita descreve isso? Então, assim, se eu falar de uma forma bem fácil de entender, formas de pensamento são criações da nossa mente, né? E elas têm forma. A doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, Kardec explica na questão 459 que a gente tem, os espíritos eles atuam sobre a matéria cósmica. Então, assim, existe o fluido cósmico universal e o pensamento ele é uma força. Através dos pensamentos, esse fluido pode ser moldado, pode ser modificado. Hum, E, assim, com os nossos pensamentos, não só os espíritos, nós somos espíritos também, né, encarnados. Com os nossos pensamentos, a gente cria formas. E essas formas vão depender, elas podem ser formas negativas ou formas positivas, elas podem ser temporárias ou podem ser duradouras, dependendo de quanto a gente investir naquele pensamento. Eu gosto de falar bastante que a nossa vida ela é um reflexo do que a gente pensa. uhum, O pensamento ele tem um poder criador incrível, né? Então, dependendo de onde a gente está botando a nossa atenção, ele vai crescer. E vão formar, vão criar-se formas. Primeira vez que eu ouvi falar de forma de pensamento, eu fiquei, como assim forma, né? Como? Existe mesmo formas na minha volta? Uma bolinha aqui. Eu sempre visualizo uma bolinha aqui ou uma florzinha ali. E a espiritualidade, as pessoas que têm, conseguem ver, existem pessoas com mediunidade que conseguem ver, eu não consigo. E com certeza, né, os espíritos desencarnados, eles veem as formas, um, pensamento. Mas assim, mais importante de ver ou não é que elas atuam na nossa vida. uhum, Então, elas são um instrumento de atuação. uhum. E é bem interessante esse assunto. Entendo. Mas qual é a relação dos nossos pensamentos, sentimentos, essas formas de pensamento que criamos? Como é que a gente, como é que se relaciona isso? Então, os nossos pensamentos possuem ondas vibracionais. Então, conforme elas vão vibrando, e elas são específicas, né? Essas ondas, hum, se materializam em formas de pensamentos. Então, a gente emite onda, Como se fosse um e rádio. é uma boa, vai emitindo a onda e ela vai se formando conforme algumas coisas que a gente vai conversar sobre isso, né? Uhum, Sobre repetição, sobre tensão. Hum, então, assim, nessas energias, com, juntando a energia vibracional com o sentimento, elas vão interagindo com o redor e vão influenciando o nosso corpo energético. Então, elas vão morando ao nosso redor, uhum, em volta da gente. Então, o sentimento potencializa aquele pensamento, que sem sentimento não é nada. Não é nada, depois a gente conversa. Mas ela intensifica e influencia a gente. Então, assim, é, é muito importante vigiar o que a gente pensa, né? uhum. É aquela história, né? Quando a gente está muito fixado em algum pensamento, né? Tipo assim, essa coisa não vai dar certo. A gente começa a pensar assim, né? Tem muita gente que pensa assim, eu me incluo também porque eu sou ser humano, né? Seres Então sempre humanos. alguma coisa na nossa vida nos incomoda, senão a gente não estaria aqui encarnado, né? Aí a gente passa por alguma coisa difícil, aí a gente começa a pensar, nossa, mas não vai dar certo isso. Aí eu começo a pensar, aí eu começo a visualizar o que é que vai acontecer. A coisa nem aconteceu ainda, né? E você está criando, E né? a gente É uma está energia criando. criativa. É assim, eu sempre falo isso, assim, eu não sei se eu devo ter escutado algum dia, e às vezes acho que as pessoas não gostam muito quando eu falo isso, mas eu sempre falo assim, tudo que você acredita, você está certo. Às vezes a pessoa quer provar que está certa, né? Uhum, Ah, mas eu não falei que isso ia acontecer. Eu falei, tá certo.
Você podia ter falado que uma coisa melhor fosse acontecer, porque ia estar certo. Então, o que a gente bota, aquele poder, aquele foco, a gente bota a fé, às vezes, no lugar errado, né? Quando a gente bota fé num pensamento negativo. Mas a gente botou o foco naquilo. Sentimento, visualizou, olha que poder. Uhum. Vai se realizar. Então a gente sempre tem escolha, né? Deus sempre nos dá o livre-arbítrio para ver que lado que eu vou olhar e como é que eu vou fazer, né? Uhum. Vou colocar. É bem difícil porque a gente fica tomado por outras coisas também, né? A gente vai falar ainda hoje um pouco mais sobre isso, mas existem as energias que interagem, a gente fica envolvido e às vezes a gente começa a pensar negativamente. Uhum. Porém, buscar algumas ferramentas para frear aquele pensamento quando ele vê, né? E não alimentar. E é assim também. Que lado que a gente vai alimentar? Vou Uhum. dar comida com pensamento bom. Minhas formas de pensamento. Quais que eu vou alimentar? Para ficar forte e saudável. Uhum. As que são iluminadas, as boas, de boa vibração, levado de amor, de alegria, ou aquelas que vão me trazer para baixo, né? Então é isso que a gente tem que aprender, assim, na nossa vida, buscar essas ferramentas. Mas, claro, todos nós, seres humanos, estamos aqui num mar de energias negativas também, o que não torna fácil essa tarefa. É É a verdade. nossa luta diária. Isso é verdade. Porque, tipo assim, a gente realmente, é como você falou, né? Às vezes a gente sente, quando tá em alguma situação, a gente sente, às vezes, aqueles pensamentos tão ruins que às vezes vêm nas nossas mentes, né? Que pode ser nosso, que pode ser a gente ter criado, ou então pode ser também alguma sugestão, seja o que for, mas Sim. tá lá, né? O pensamento, aquela forma tá ali, né? Reverberando na nossa cabeça. Aí, como você falou, realmente é importante a gente distinguir se aquilo ali tá fazendo bem pra gente, né? Porque a primeira pessoa que sente isso somos nós, né? É a primeira coisa, né? Se a gente, por exemplo, tenta desejar, sei lá, eu tô com raiva do fulano de tal, né? E aí eu começo a sentir e desejar, sei lá, algo de ruim para aquele fulano de tal, a primeira coisa que acontece é que tá algo ao nosso redor, né? Esse pensamento, como você falou, realmente aquele pensamento ao nosso redor e a gente está imerso nele. Então a primeira pessoa que é atingida é a gente, né? Sim. E legal que você falou isso, que eu estava pensando até. Eu sempre lembro disso, que a primeira vez que eu estudei Espiritismo, que eu fui para o centro espírita, tinha um senhor que ele ensinava a gente, e ele falava isso, eu adorava. Ele falava: o nosso coração é que nem coador de café. Então, imagina, eu senti, nesse caso, também pensar, né? Sentimentos de raiva, sentimentos de ódio. Eu vou ficar com o quê? O pozinho, e o que vai para a pessoa é só um pouquinho, é só a aguinha. O Uhum, grosso fica comigo, do mesmo jeito que o amor. Quando eu invisto em energia de amor, energias boas, né, salutares, o grosso vai ficar comigo, a nata, o miolinho, tudo. Você só vai emanar um pouquinho para outra pessoa. Então é muito importante a gente lembrar disso, porque a gente se envenena com pensamentos negativos. A gente cria formas negativas que vai interagir com todo o nosso ambiente e vai nos envenenando aos poucos, né? uhum. Vai nos adoecendo. É. Isso aí é o que torna o nosso relacionamento com as pessoas bons e ruins, né? Porque já imagina, a gente está tomado o nosso dia inteiro, nós estamos aqui alimentando esse pensamento ruim, sei lá, seja o que for, alimentando esse pensamento ruim. Aí, às vezes, quando a gente vê uma pessoa fazendo isso, a pessoa chega perto da gente, não sei se você já teve essa sensação. Nossa, aquela fulana de tal, a fulana de tal tá tão, eu sinto uma coisa tão estranha na Oi. pessoa, né? Tá Tem isso, carregado. né? Tá carregado, sei lá, né? A gente sente muito isso, porque nós somos, como você disse, nós estamos imersos dentro desse fluido cósmico universal, que nós somos parte dele, né? Nosso material é feito disso, né? Sim, Pois é, e isso aí é que é o importante a gente saber, que nós estamos conectados, não é isso, Cris? exatamente. É como se a gente estivesse num mar, esse é o melhor exemplo, né? E todo mundo tá na mesma água, tá junto. E, e quando você está alimentando os pensamentos de baixa vibração, a tua energia vai também ficar. Eu sempre fico preocupada, falo: "Ai, gente, eu tô, né? Se você está muito triste, você fala, eu vou chegar aqui, as pessoas não saem correndo, né? Se eu tiver com uma energia mais triste, né? Mais pesada. Porque existe isso, né? E eu lembro muito bem, eu lembro disso, eu acho muito engraçado. Muito tempo atrás, eu tinha um professor de yoga, e ele tinha uma energia que era a melhor energia que eu já
eu nunca passei do lado de uma pessoa com uma energia tão leve. Ele Que era legal. uma pessoa muito dedicada, ele amava muito o que ele fazia. Era coração puro. E eu nunca vi. A aula dele, todo mundo estava sorrindo, cantando. Ele cantava com a gente na aula. Ah, que legal. E era inesquecível. Assim, uma coisa. Eu falo, gente, como é que pode uma pessoa ter uma energia tão elevada, né? Então, assim, é uma coisa que a gente nota, né? A gente troca, a energia é trocada também. Então, assim, falando de energia, que a gente está tudo no mesmo lugar, a gente emana energia de baixa vibração, pensamentos negativos, a gente vai criando. Tinha até aquele desenho, né, do rapaz, da hiena, que tinha uma nuvenzinha na cabeça e tudo acontecia para ela, né? Uhum. Vai criando esse ambiente, vai, como por outro lado, pensamentos melhores, mais salutares, vão trazendo uma alegria, eles contagiam também. Eu estava até vendo, acho que foi essa semana que eu vi o vídeo que o pessoal começa a rir, e eles falam sorrir, rir é contagiante, né? Uhum. A pessoa no metrô começa a rir, todo mundo começa a rir junto. E assim, não sei se vocês já passaram por isso. Uma vez eu estava dando aula e a aluna começou a rir, e a gente não sabia nem por que que ela estava rindo. Ela tinha visto alguma coisa, ela pensou uma coisa engraçada, e tava, a gente não parava de rir, acho que foi 15 minutos com a gente rindo. Caramba. Contagia, a gente, como ser humano, a gente vive, a gente troca essas energias o tempo todo, né? Tanto as baixas como as de maior elevação. Uhum. É, isso é verdade. Inclusive, eu queria saber de ti, assim, já que a gente falou que essas questões do riso, né, que é contagiante e tal, tu pode dizer que, então a gente poderia dizer que isso seria um dos mecanismos, talvez, para que essas formas de pensamento possam ter força na hora que são criadas, por exemplo? Porque, tipo assim, a gente não tá nem vendo o que é que a pessoa tá vendo na cabeça, né? A gente encarnado, talvez os Uhum. desencarnados estejam, né? Sim, sim. Mas a gente não tá, né? Como é que isso dá mais força, então? Como é que eu consigo tá entrando nessa forma de pensamento da pessoa que eu não estou enxergando o que é? É a união, né? A energia. é, tem a. Kardec ia falar que as energias são como raios que vão atingindo que você nem sabe como. Essa energia está vibrando nessa sala, nesse lugar, e tem essa emoção. E nós somos seres que vivemos assim, a gente simpatiza um com o outro, né? Tem essa simbiose. E nisso você acaba caindo na gargalhada também, se contagiando. E também pela forma pelas vibrações que elas vão emitindo, né? Uhum, Mas é emoção também. Eu acho que, assim, não sei se estou falando bobagem, mas é emoção que você coloca. uhum, Aí também contagiar, né? na verdade. Qual é o papel, então, Cris, dessa emoção? Tipo assim, como é que eu entendo que, tipo assim, é, eu queria entender um pouquinho mais, assim, mas eu acho, não sei se tu já respondeu. Eu queria saber, tipo, qual é o papel da emoção nessa criação? Eu acho que tu já respondeu, né? Respondi que é a criação, É, assim, aqui a a emoção, criação. ela é importante, que é a intenção, né? A emoção põe a força da vontade. Ah, era isso que eu queria escutar, exatamente. Eu vi uma palestra uma vez da Mais Braga, ela falou exatamente isso, que, que essa emoção é que dá realmente, né, a força, né, para essa forma de pensamento, não é Sim, isso? sim. Ela faz parte do que você vai. Como é que ela é criada, né? Do mecanismo da criação da forma pensamento. Primeiro você vai ter uma intenção, e aí você, como você já está naquele fluido cósmico, está todo mundo junto, você começa a modelar essa forma pensamento através da sua vontade, com a emoção, essa concentração mental, né? Uhum, Que vai te modelar essa forma pensamento. E dependendo das qualidades, elas vão ter formas mais positivas ou formas mais retraídas, que são as mais de baixa vibração, e vão se materializar, porque os pensamentos eles influenciam no ambiente energético. E aí, e essa parte eu acho muito importante, que eu lembro sempre, a repetição dos pensamentos vão deixá-las mais resistentes ou mais enfraquecidas também. uhum, E isso é uma coisa muito importante da gente entender, porque até muitas vezes comigo eu fico pensando nisso, eu estou pensando de novo a mesma coisa. Eu estou repetindo na minha cabeça essa frasezinha que não tem porquê. Quando a gente começa a cantar, eu falo que parece uma musiquinha, Vitola Quebrada, Vitrola Quebrada. uhum.
quando isso começa a martelar a nossa mente, esse tipo de pensamento, se ele não for salutar, ele está fortalecendo a forma de pensamento de baixa vibração. Entendi. E aí eu brincando mesmo comigo, eu falo, tô derrubando. Deixa eu destruir essa forma de pensamento. Pode parecer bobo, mas o fato de você se desconcentrar e não alimentar tanto já ajuda. Não, com certeza. Tem que ter algum dispositivo para tirar esse daí, né? É, a gente faz o que pode, né? Vai Faz o indo. que A pode. gente já começa a perceber, isso eu já estou muito feliz. Já sou grata a Deus se eu estou percebendo que eu estou repetindo o meu pensamento. É importante nunca esquecer de Jesus falando orai e vigiai, né? O vigiai, eu penso muito que é o vigiai os pensamentos. Uhum. Porque se a gente não vigia o pensamento, às vezes dá uma impressão assim, olha, eu posso falar palavras bonitas, mas ninguém vai saber o que eu estou pensando mesmo, eu posso pensar o que eu quiser. E a gente pode pensar que não vai ter consequência isso, mas não é verdade. O nosso pensamento tem muito mais consequência do que a palavra. Às vezes a gente fala uma coisa e está pensando outra, e está sentindo diferente, essa palavra é o de menos. O que a gente vai emanar vai vir da vontade, do pensamento. Então, é muito importante isso. Então, o exercício da nossa forma de pensamento é a repetição, como qualquer exercício. Então, fortalece a forma de pensamento. Por isso tem tanta gente que, pro lado bom, né, faz as afirmações. Por quê? Porque vai estar repetindo. E com as palavras, porque está tentando, às vezes, trazer para o pensamento também aquilo. Uhum. Então, existe esse relacionamento da repetição e, e isso com base na Gênese, que eu estou falando, né? Uhum. E aí vai haver a influência da interação, que seria no caso do riso, né? Começou a interagir no mesmo campo magnético, todo mundo começou a rir. Uhum. E campo magnético de riso não quer dizer que seja físico, né? Que às vezes a gente pensa, ó, tô na mesma casa, né? Não. Você vai até ver televisão, você vai começar a rir também. Então, assim, isso é muito maior do que a gente pensa, muito maior do que o espaço que a gente vê. Não é físico. Então, quer dizer, tipo assim, nesses casos, então acontece que essas formas de pensamento, então, talvez a gente crie de uma forma inconsciente também? Sim, com certeza. E é uma parte que a gente não. É mais difícil, né? Como é que eu vou cultivar bons pensamentos inconscientes? Mas aquelas coisas do dia a dia que já passam desapercebidas. Eu até às vezes penso assim, mesmo o nosso inconsciente, é opinião minha, eu acredito que a gente influencia também, pelo ambiente que a gente se põe, muitas vezes. Uhum. A gente tem uma percepção muito maior do que os nossos olhos, né? Existem testes que mostram que a nossa visão periférica ela é maior. Então a gente está absorvendo coisas em volta da gente. Eu posso não ter visto assim conscientemente e vi inconscientemente uma cena, né? Uhum. Então a gente absorve coisas que vêm. Então, com certeza, a gente pode no livro dos médiuns, Kardec fala isso, né? Que os pensamentos eles são como raios que se cruzam incessantemente. Então, às vezes, vai vir um raio de lá de cá que você não está nem vendo. Uhum. Então, a gente cria elas intencionalmente e, né, botando a intenção, mas também incondicionalmente com aqueles pensamentos diários que já viraram rotina, que a gente nem percebe. E às vezes, que é a parte assim muito interessante, aquelas verdades que a gente aprendeu desde pequena, que nem sempre são verdades, né? Hum. Aqueles, alguns ditados populares que As acabam deixando. crenças, né? Crenças. Gente, virar, né? Virar o sapato, não pode deixar o Uhum. chinelo virado. Existem vários. Se não faz mal pra mãe, né? Um negócio assim. Então. E aquilo, você bem ou mal, você está ligando uma coisa que não é agradável, né? Uhum. Às vezes, até uma música de infantil, né? Como é que o bicho vai tipo, pra te pegar, o bicho papão. E cria forma pensamento do mesmo jeito. Pensa bem, você está com medo, Uhum. medo, emoção de baixa vibração, e cria forma que você nem está pensando nisso, você nem está focando no medo que você sentiu. E assim, até mesmo o que você vai consumir, né? O que você vai consumir de filme, de música, na sua vida, os tipos de conversa que você vai ter, os tipos de ambiente que você vai frequentar, vão acabar influenciando de alguma forma que às vezes você nem percebeu. Uhum. E traz também. Então, assim,
lembrando que tantas formas, consciente e inconsciente, impactam do mesmo jeito. Não tem porque elas são inconscientes. Mas como a gente sempre tem escolhas, que a gente busque, né? Sempre se envolver com coisas de um padrão mais elevado, para que a gente possa ter uma. Então, tipo, vamos dizer assim, eu sou a pessoa, vamos dizer assim, que não bebe Coca-Cola, né? Que não é o caso, eu bebo Coca-Cola. Mas não estou fazendo propaganda aqui, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, então vamos dizer assim, eu não bebo Coca-Cola. E aí tem os amigos meus que amam tomar Coca-Cola. E aí quando eu estou perto deles que estão tomando Coca-Cola, então essas vontades, quando estamos num ambiente que todos bebem Coca-Cola, vamos dizer assim, e isso vai, então chegar como forma de pensamento e me influenciar, como se fosse Pode assim. pode influenciar isso, porque você tem que ter mais força para resistir, né? Uhum, Digamos que você gosta de Coca-Cola, mas não quer tomar Coca-Cola aquele dia. Você fez assim, você está numa época que você vê todo mundo tomando Coca-Cola, fica mais difícil ainda, né? Então, assim, junta a predisposição com a ocasião, a gente acaba sendo influenciado, sim. uhum, Lembrando que nós somos donos da nossa mente, né? A gente é que manda. Então, a gente pode ou não ser influenciado. A gente tem como se blindar, tem como buscar mecanismos para não ser. Mas, sim, as energias, os locais, eles vão estar carregados. Assim, você já. Às vezes a gente entra no centro espírita. Eu gosto de entrar no site, assim, eu lembrava que às vezes, faz sempre que eu não vou na quarta-feira, mas quando eu ia no João na quarta-feira, eu senti uma vibração tão gostosa. Eu sinto no domingo. E isso contagia a gente, né? Uma paz, uma alegria. Então, assim, todo aquele ambiente é preparado, né? uhum, Da mesma forma, existem locais de muito estresse, locais onde há muita violência, a gente não sabe, né? Qual que vai outro, né? Quem chegou primeiro? E essa influência também, né? E então, que traz, às vezes, já acontece. Por que que acontece sempre no mesmo lugar? Então, já tem aquele ambiente preparado, infelizmente, né? Com as energias desarmonizantes, desarmônicas. uhum. Você lembrou agora para mim um exemplo que é como se, por exemplo, a gente está aqui, estamos imersos no fluido cósmico universal e vamos imaginar que o fluido cósmico universal seja, vamos dizer, a água de um aquário, né? Então, se a gente está alimentando formas de pensamento que sejam assim de baixa elevação, vamos dizer assim, Total. falando dessa forma, o aquário vai ficar mais turvo, né? Vai ficar aquela água mais turva, a gente não vai enxergar nada muito claramente como a gente gostaria de enxergar, não é isso? E aí, se a gente toma conta do ambiente de uma forma mais, assim, precavida do que a gente está pensando, ou do que como a gente está agindo, é como você falou, a gente está emitindo, né? A gente está emitindo todo o tempo, a todo instante, seja o que for de informação, né? A Estamos gente trocando. tinha uma parte interessante esse negócio de com quem você quer se conectar, né? Com que energia, com que rádio você vai se conectar da energia, porque você vai ter diferentes ondas vibracionais e com as que você, mesmo estando no mesmo mar, vai imaginar que tem uma parte mais iluminada ali, você pode ficar mais na superfície ou você pode ficar mais no fundo que não vai ter luz, né? Mesmo estando no mesmo mar, que seria o fluido cósmico, você pode escolher em que distância você vai ficar da luz. Uhum. Pode. E é isso aí que a gente tem que lembrar, né? Que a gente é o responsável, não é isso que você está dizendo? Sempre, sempre. É uma coisa, eu acho que eu até falei faz pouco tempo que eu estava fazendo um exercício, que de todo dia antes de dormir, pensar em uma coisa que foi boa e uma coisa que foi ruim, né? E como é que eu participei em cada uma delas. Porque sempre vai ter minha participação. Uhum. Até mesmo às vezes, né? Já que a gente estava falando disso, até um pouco inconsciente, mas vai. É mesmo. Então, vai ter a responsabilidade sempre, com certeza. Bom, é porque isso é bom a gente conversar mesmo sobre essa parte, você está falando correto, porque assim, a maioria das coisas que acontecem na vida não são agradáveis, né? E a gente tem sempre aquele costume, na maioria, 99% das vezes, de apontar o dedo pro outro, né? A gente aponta o dedo pro outro e diz, é por culpa dessa pessoa, é por culpa disso, é por culpa daquilo, né? E a gente esquece. Então, e quando a gente culpa as pessoas, ou até mesmo quando a gente se culpa, né, e cai naquele ar de culpa,
que é o contrário da gratidão e do arrependimento, né? Eu me arrependo, agradeço a Deus por perceber isso e vou seguir. A gente começa a culpar as pessoas. E o que que a gente começa a fazer? A pensar mal delas. A desejar, não, nem que não deseje o mal, digamos que a gente não quer desejar o mal do próximo, mas começa a reparar, julgar, julgar, julgar. E aquela pessoa vira o teu foco de para você não lidar com a situação que você teve participação de alguma forma ou de outra, você aponta seu amigo, né, seu irmão. E isso vai gerar formas, pensamentos de que tipo? Vamos perguntar, Uhum. né? Que tipo de forma, pensamento que o ódio ou o julgamento, do lado negativo, né? O julgamento mesmo. Que tipo de forma, pensamento você vai carregar com você? E essas formas, pensamentos, elas vão acabar se tornando a sua vida, né? Se você estiver repetitivamente cultivando aqueles pensamentos. É uma coisa assim, quando eu descobri tanto poder que a gente tem, hoje em dia, às vezes eu me preocupo mais, porque eu começo, opa, de novo, porque a gente cai. Uhum. Mas já pode buscar um jeito de melhorar, né? Já é uma. A informação chega para ajudar a gente a saber o que fazer, a começar. Uhum. Mas falando disso daí que tu acabou de falar, né, as formas negativas, os pensamentos negativos e tal, mas como é que tu acha que, tipo assim, pode ser sei lá, uma tática pra gente não se assimilar a isso e como é que a gente pode se proteger dessas formas de pensamento negativas? Assim, o que é que tu geralmente Das faz? nossas ou dos outros? Os dois, os dois. Eu nem sei qual das duas é pior, né? Da nossa, porque assim, às vezes alguém pode querer o seu mal, mas você tá tão no bem que isso vai se perder. Mas às vezes as pessoas podem até querer o seu bem, mas você tá tão mal que você não consegue nem ver, né? Então eu acredito que vai proteger bem a gente, né? Uhum, Se livrar das formas de pensamento ruim. Abre espaço, assim, né? Pra ver. Luiz. Bem, eu acho uma coisa muito legal de fazer, nem que seja um minuto quando você precisa, é a meditação mesmo. Focar, parar, respirar, para poder começar a treinar a sua mente, pelo menos para você começar a se vigiar melhor. Porque assim, claro, sempre é aconselhado que a gente faça meditação todo dia e ideal, pelo menos de 15 minutos a meia hora, mas nem sempre é possível, né? Às vezes uma meditaçãozinha de um minuto e no final de semana eu posso fazer mais. Se você conseguir fazer meditação, você vai começando a entender quando você está desviando do caminho. uhum, Você vai começando a falar, opa, peraí, eu estou pensando uma coisa que não é legal. E, claro, sempre aliada com a oração, né? uhum, Porque é a oração que vai te trazer força para você mudar esse pensamento. Então, assim, leituras salutares, vou encher. Porque faz tempo que que eu não falo sobre isso. A leitura faz parte da higiene mental, né? A gente não percebe. Leituras salutares vão trazer o quê? Pensamentos bons. Não sei se alguém já experimentou o teste, que eu já. O que que eu vou fazer antes de dormir? Vou ver Instagram ou vou ler um livro? Faça o teste, depois me conta. uhum. Como é que é a qualidade do sono? É, isso é Quando você verdade. internet ou tua cabeça vai, o pensamento vai ficar a noite inteira rodando. Você vai acordar pensando. E quando você vai pousando antes de dormir, você vai contando pro teu corpo, ó, estamos indo, vou ler uma leitura salutar. A última coisa que eu quero antes de eu me deitar é um pensamento bom, é uma oração. E a primeira coisa que eu quero fazer quando eu acordar é falar para Deus, obrigado por esse dia e que esse dia seja um dia bom. E a gente pedindo, a gente vai vendo os milagres, né? Que não existem milagres, mas a gente vai vendo as bênçãos de Deus Uhum. caindo, mostrando pra gente. Mas é um trabalho intencional, não é do nada e não é de repente. É a insistência mesmo e a disciplina. É a parte mais difícil, né? A disciplina. Porque a gente tem, assim, o nosso comportamento diário. Pra você, tipo assim, o que você, vamos dizer assim, faz durante tantos anos, é difícil da gente, né, se Hum, desligar disso, né? É um comportamento, não é um nem, hábito, né? é um hábito. Exatamente. E para mudar hábito leva intenção
E assim, mas existem táticas, né? A parte, tocar um alarmezinho e falar hora de dormir, Uhum. alarme, hora de dormir, meia hora, uma hora antes que você gostaria de dormir, e vai ler um pouquinho. E assim, nem precisa você ler um livro inteiro, um capítulo, mas é às vezes um parágrafo. Eu aprendi uma coisa há muitos anos atrás. Não era nada de espiritismo, não tinha nada a ver com religião ou espiritismo. Assim, era uma pessoa que estava ensinando. é, eu não sei falar em português agora. Ai, meu Deus. Controle do tempo. Eu não sei qual é a expressão que a gente usa agora. Usa time management também, né? Uhum. Management, para você conseguir gerenciar o seu tempo. Gerenciamento de tempo. Era um curso sobre isso que eu estava fazendo na faculdade. E ele falava assim: antes, se você estiver triste, vai ver alguma coisa engraçada. Antes de dormir, tenta dar uma risada. Você vai melhorar, você vai mudar a sua vibração. Nem sempre, assim, por mais que a gente às vezes precisa de estratégias que vêm de fora para mudar o que está dentro. Então, às vezes você vendo alguma coisa, você está naquele pensamento limitando a sua forma de pensamento, com aquela repetição, você não tem energia para fazer nada, porque o pensamento, quando ele te puxa para baixo, quando você está vivenciando aquela tristeza, ela vai te consumindo, né? Uhum. Vai te deixando depressivo, doente. Claro que existem outros motivos que uma pessoa é depressiva, não é só por isso. Então, eu estou falando assim, um dos casos que podia ser a depressão. Ou vai te deixando triste, vai te deixando desanimado. Aí você começa a puxar coisa de fora mesmo, vou ver alguma coisa que me vai fazer rir. Ela consegue mudar o teu padrão mental. E se você não estiver passando por nenhum momento, às vezes a gente não é a gente tem às vezes motivos para estar triste, estar passando por um momento difícil, mas às vezes não tá. E às vezes está sofrendo e não sabe nem por quê. Se você não estiver passando por uma situação dessa, ou até às vezes passando, isso vai te trazer uma mudança vibracional que vai conseguir te ajudar a se levantar e sair daquele mar de pensamentos ruins, de pensamentos de baixa vibração, de formas, pensamentos que eu imagino, eu sou visual, eu sempre imagino as formas de pensamento passando em volta, né? Uhum. Ela vai livrar daquelas formas de pensamento e vai conseguir limpar a sua vibração para poder trazer outras formas, outros pensamentos. Realmente isso é importante, a gente ter consciência do que a gente está vendo antes de dormir, principalmente como tu falou. Eu já tive também experiência, muitas, na verdade, experiências com relação a isso. E no meu antigo trabalho, a gente, tipo assim, tinha muito estresse, né? Qual trabalho que não tem estresse? Mas, enfim, quando eu ia dormir na época, eu estava pensando muito a que você disse, repetição tanto na minha cabeça com relação ao que é que estava se passando no trabalho, que quando eu dormia, todas essas formas de pensamento que estavam na minha mente aconteciam no meu sonho. Aí eu Ah, simplesmente continuava meu trabalho durante a noite. Tu imagina como é que ia acordar de manhã depois de ter trabalhado no estresse e dormir no estresse. aconteceu comigo assim de eu acordar várias vezes à noite pensando numa coisa que ia me causar, talvez, né? Já sofrendo por antecipação, pela ansiedade, acordar várias vezes à noite já pensando. E assim, é uma coisa já pensando, olha, mas eu não sou. Às vezes eu paro e falo assim, por que eu já tô pensando? Eu mal acordei. Uhum, Por que eu já tô pensando nisso? Mas aquilo tá na nossa órbita, né? Vamos pensar que a gente é como se fosse um planeta. A Lua está na órbita da Terra. O pensamento fica lá na nossa órbita, influenciando a gente o tempo inteiro. E é um tormento mesmo, né? É por isso que eu falo, sai daqui, bata assim para ver se pode. é verdade. É, É verdade. Cris, e com relação, e já que estamos falando essa parte, né, que a gente tem que alimentar a forma positiva, né, como é que a gente vai dormir e como é que a gente lida com isso, sei lá, como é que a gente trata isso para a gente poder ter algo positivo de forma a pensamento. O que é que tu acha que como é que essas formas de pensamentos pode auxiliar a gente na nossa jornada espiritual, né? Porque assim, a gente não sabe, geralmente, o que é que vai acontecer na encarnação, né? Claro, antes da gente reencarnar, existe o planejamento, né? A gente tem os amigos espirituais que nos ajudam a planejar o que é que vai acontecer, né? E por que é que vai acontecer. Mas quando a gente chega aqui, é na raça, Toma. né? A gente tem que sobreviver a tudo isso que a gente está passando, né? Enfim.
Cada um sabe o que passa. Mas o que é que tu acha que como é que essas formas de pensamento podem auxiliar a gente nessa jornada, né? E como é que a gente pode, essa aí talvez tu já tenha respondido também, mas como é que a gente pode conscientemente, né, a gente trazer essa cocriação de uma realidade mais positiva nessa nossa jornada espiritual? Hum, vamos, sim. Eu tava pensando em outra coisa, tava pensando que a reforma íntima também ajuda a gente a mudar, né? Também responde um pouco isso, porque quando a gente consegue fazer a reforma íntima, a gente vai mudar como pessoa e que vai contribuir para a gente viver a nossa encarnação da melhor maneira possível. Para quem não tem esse vocabulário, reforma íntima, tu pode explicar o que é reforma íntima? Reforma íntima é você, baseado assim nos ensinamentos de Jesus, no amor, é se mudar mesmo, se melhorar, buscar esse crescimento pessoal para você se melhorar ao máximo, viver ao máximo de acordo com os ensinamentos do mestre, né? Mas sem se culpar por você não ser perfeito ou não ser tão grandioso. E aprendendo todos os dias e se melhorando a cada dia e buscando fazer o melhor possível dessa encarnação. Para que quando a gente sair daqui, pelo menos sair com um pouquinho melhor do que chegou, né? Que é a nossa intenção. E agora eu perdi o que eu ia falar. Gente, volta a pergunta um pouquinho. A pergunta é, como é que a gente pode utilizar das formas de pensamento positiva para auxiliar na nossa jornada espiritual e como é que a gente pode co-criar essa realidade mais positiva para a nossa jornada? Tá. Então, as formas de pensamento melhores, mais positivas, elas vão auxiliar criando o nosso pensamento, um ambiente mais amoroso. A gente vai ter relações melhores, né? Trazendo a gente ter uma vida mais assim harmoniosa. Um, com a gratidão a gente vai melhorando também e as nossas bênçãos vão se tornando oportunidade. E como é que a gente vai cocriar, né, um mundo melhor até, né, buscando, porque a gente vem aqui na nossa encarnação para se melhorar, para melhorar também a nossa volta, né? Então, para a gente cocriar coisas boas, a gente tem que ter clareza, tem que ter objetivo, tem que escolher o caminho que a gente quer tomar, tem que ter umas decisões. Vou me melhorar, vou crescer. E com essa decisão, com a intenção, com a repetição de pensamentos salutares, você vai gerar todo um ambiente propício para você ter uma vida mais harmoniosa, mais amorosa, de amor, de paz, né? A gente tem a nossa vida, ela é reflexo do nosso pensamento. A gente cria, querendo ou não. Então, que a gente crie intencionalmente, né? Que a gente crie sabendo, olha, vou criar uma vida melhor para mim, do jeito que vem. Desafios vão vir para todos nós. Quando a gente encarna, ninguém encarnou aqui para passear, a gente encarnou aqui para a gente passar pelas nossas provas, né? Estamos num planeta de provas e expiações. Uhum. Ninguém aqui foi elevado às alturas, não. A gente está aqui, né, na Terra, pesadinho, para poder se melhorar. Então é decisão mesmo, é decisão de buscar não culpar o próximo quando a gente sabe que a gente, na situação do próximo, talvez fosse fazer a mesma coisa. Uhum. Então, ficar se colocar, às vezes, no lugar do outro, para a gente mudar o nosso padrão mental, né? De se vitimizar o tempo inteiro, padrão mental de vítima faz mal. Padrão mental de culpa faz mal. São vibrações que vão trazer mais daquilo que você já não está gostando. Então, se tudo que a gente acredita acontece, vamos acreditar em coisas mais positivas, melhores. Entendendo que sempre a gente vai ter uma participação. É. Deus é justo e ele. E é difícil, né, a gente, no nosso dia a dia, a gente realmente conseguir observar isso, né? Porque, assim, quando a gente sabe que, como você falou, aqui é um mundo de provas e expiações, né? Pelo nome a gente já vê que a gente vai passar por prova e vamos ter expiações também. E prova nada mais é o quê? Quando a gente está no colégio, né? Quando a gente está no colégio, a gente passa o ano inteiro estudando os assuntos, e aí quando chega no final do ano, a gente vai ter a prova, né? A gente vai testar nós mesmos se a gente realmente aprendeu isso, né? Se a gente aprendeu, como é que a gente vai aplicar esses conhecimentos.
E Uhum. realmente é difícil no nosso dia a dia, a gente está aqui inconscientemente a gente fazendo as coisas, andando no metrô, andando de ônibus, seja o que for, então indo para o trabalho, voltando do trabalho, no trabalho, vão vir pessoas específicas que a gente sente assim, eu não queria estar perto dessa Empático. pessoa. Tipo assim, eu não tenho nada, às vezes é assim, eu não tenho nada contra essa pessoa, mas não chega perto de mim, ó, já tá dizendo outra coisa, né? Já não tá querendo, já não é a política do amor ao próximo como Jesus trouxe, mas é o que a gente faz parte da nossa vida, né? Entender que às vezes as pessoas mais difíceis são as que mais trazem os desafiadoras, né? As que trazem desafios são as pessoas que mais ajudam a gente a entender os nossos defeitos também, porque a gente só consegue ver nos outros defeitos que a gente conhece, que a gente já tem na gente, dificilmente. E várias vezes, depois que eu aprendi isso, às vezes eu ficava, não, mas não, julgando alguém, não é possível que tenha isso em mim. Aí mais tarde, pensando de novo, mais um pouquinho, refletindo, tem alguma coisa ali que você não lidou, a sua sombra, né? Sempre tá ali. Então é buscar mesmo trocar. É um exercício cansativo, difícil? Pode ser, não é fácil. E depende do quanto a gente alimenta essas formas de pensamento negativas, às vezes elas estão tão fortes e resistentes que elas vão querer mais trabalho mesmo, mais tempo, porque pensa bem, passei 20 anos pensando, alimentando a minha forma negativa. Vou querer acabar com ela agora? Ela não vai ser fácil. Não vai, porque ela está tão já encrustada em mim que faz parte da minha vida. Às vezes a gente nem sabe que acabam criando, a gente cria crenças tão fortes na nossa vida. Não sei se alguém já passou por isso. É que eu sou assim mesmo, né? Uhum. Quem nunca, na verdade, né? Mas não é que a gente é assim mesmo, não é meu jeito. Estamos aqui porque podemos mudar, podemos melhorar. Nós Então, estamos assim, né? estamos assim, né? Podemos melhorar, podemos piorar na vida? Não, a gente não deixa de evoluir. Não, aliás, a gente estaciona, a gente não volta para trás, mas nessa vida a gente consegue voltar um pouquinho. É assim. Então, assim, entender que às vezes uma coisa que já faz parte da sua vida, você pode mudar ainda. Então, e vai ter dedicação. E pode ser que dê mais trabalho, pode ser que você tenha realmente. Tentar meditar no começo é muito difícil, né? Aí o pensamento parece que vai te metralhar no começo que você tenta meditar. Aí eles começam a correr. E tá tudo bem. Eles vão correr até a hora que eles cansarem de passar na sua mente. E aí, ó, para. E isso vai te mostrando que você é dono do teu pensamento, você, não eles. Quando a gente é atacado pelos nossos pensamentos, porque as nossas formas de pensamento nos atacam, né? Eu acordar de meio da noite e falar, pensar numa coisa que tá me preocupando amanhã, o pensamento tá tomando conta de mim. Então a gente tem que dar um passinho às vezes para trás e falar, opa, peraí, como é que eu faço para melhorar isso? Como é que eu vou me melhorar espiritualmente para isso, né? Uhum. E existem, né? Como na questão 625, que fala que a lei de Deus é perfeita, né? E, e o progresso para todos. Então, assim, com fé, pensamentos amorosos, gratidão, o exercício do perdão, como eu já falei, melhoram os nossos pensamentos. E aí a gente pode mudar de vibração, ver um Uhum. pouquinho de luz. E Cris, esse assunto, assim, eu gosto muito de falar também, porque é assim, a gente tá aqui nesse mundo, né? Porque nós temos muito que melhorar, como você bem explicou. A gente está aqui para se melhorar, estamos aqui para nos conseguirmos retirar nossas partes ruins de dentro da gente e alimentar as partes boas, né? Sim, E essa questão da forma de pensamento é tão importante mesmo, porque imagina só, a gente está aqui, né, nesse corpo de carne, e aí, quando vem vem um pensamento assim muito negativo, ou então que a gente está tentando não ter esse pensamento, mas vem recorrente, aí o que é que a gente faz? A gente consegue, por exemplo, eu vou, sei lá, eu converso com um amigo, o amigo vai, me ajuda, aí eu já me sinto melhor, ou então, por exemplo, eu vou escuto uma música, já me sinto melhor, né? Já consigo me desligar dessa forma de pensamento, ou então mesmo, sei lá, fazendo leitura edificante, como você também falou, meditação, né, tal, temos mecanismos aqui de fazer isso. Agora, uma coisa que é importante sobre isso é que, como o Espiritismo fala, a gente não termina na carne. A gente não termina aqui nesse corpo físico, né? E e ela aí, quando a sim, gente. Como é que é?
As formas de pensamento vão estar com a gente Vão quando a estar gente com a desencarna. gente. Então, quando a gente desencarnar, nós seremos nós espiritual, né? Nós vamos continuar, a gente vai continuar. A carne fica, a gente continua, juntamente Com tudo, com tudo que a gente com os pensa. pensamentos. Então, assim, Exatamente. a sorte da gente por estar aqui nesse mundo é que a gente consegue bloquear ainda. Pesado, né? A gente tem matéria pesada. A gente tem matéria pesada e a gente consegue ainda se desligar disso, porque a gente tem essa separação, né? A gente consegue ter essa separação, mesmo que momentânea. Mas quem está lá, quando a gente retornar, a gente não vai conseguir se desligar disso, vai ser em torno de nós o tempo todo. Sim, sim. É, quem você quer levar com você, né? Que pensamentos a gente quer levar, né? Cultivar o amor mais do que tudo, né? Uhum. Porque a gente vai levar. É, tem gente que pensa, ah, vai acabar meu sofrimento. Não, não. Vamos melhorar agora. Não tem para depois, não. Não é amanhã, é hoje, né? Porque como é que você quer sair daqui, né? Com que tipo de pensamento, com que vai estar na sua órbita quando você for embora, né? Bem importante, com certeza. E a gente, quando lê os livros do André Luiz, né, psicografado por Chico Xavier, a gente vê, assim, os casos, eles falam muito, né? Ah, os espíritos de luz. A gente escuta mesmo nos centros espíritas. Ah, os espíritos de luz. Mas o que é essa luz, né? O que é esse espírito de luz? Por que é que fala espírito de A luz? leveza, né? É porque eles dizem, né? Aparece nessas literaturas que a pessoa é tão evoluída, tem tanta bondade, tem tanto amor dentro delas, que aí realmente vem essa luz, existe essa luz que ofusca as pessoas que não estão na mesma vibração. A gente estaria ofuscado se a gente realmente visse esses espíritos de luz, Sim. que é Porque outra eles são vibração, né? Deus, né? É, essa linha com a evolução espiritual, eles estão numa conexão mais com a lei divina. Eles estão conectados com o amor, né? Uhum, E o que seria o conectado com o amor, né? Buscando o bem, agindo no bem, plantando boas sementes. Eles estão iluminados porque eles têm uma energia mais leve, né? Mas é assim que eu imagino, né? Nunca vi assim, que eu lembro agora, né? Dessa vida eu não lembro. Pode ser de outro. não, mas é isso mesmo. E aí quem não tem, quem assim não se trabalha, né? Nos livros eles falam que tipo assim, eles dizem, ah, eu vi uma projeção escura ali, eu vi uma forma escura, né? Então é aquelas formas de pensamento que a pessoa está tendo. Então, sim, elas tornam como se fossem umas sombras em volta da pessoa, né? E, e aterroriza. Você criou seu, desculpa a palavra, seu monstrinho. Uhum, Seu monstrinho de estimação. E a gente que cria alimenta, né? uhum. E aí o pessoal, quando a gente lê, né? O pessoal que visita a parte não tão legal como o umbral, né? Aí eles falam, né? O André Luiz relata lá nos livros dele. É, tem muitas nuvens escuras no céu, tem muita gente sofrendo, tem gritos, aí tem castelos com raios e tem várias N coisas que parece filme de terror, né? Então, posso falar, te interromper? Pode falar. A gente, eu penso assim, espíritos grandiosos, crísticos, eles são criadores, né? Eles criam o universo, eles têm uma manipulação maravilhosa do fluido cósmico. Nós somos pequeninos aprendizes de cocriação. Então a gente cria a nossa realidade. Quem vai criar o umbral ou o mundo espiritual mais elevado é a gente na nossa cabeça, né? Tanto que a gente vê até mesmo assim, mesmo quem não leu André Luiz e viu o Nosso Lar, mostra bem claro, né, no filme. Você tá totalmente no bem, tá indo bem, tá tranquilo, tá buscando ajudar seu irmão, né? O André Luiz estava trabalhando firmemente, buscando bons pensamentos, estava bem. No momento que o pensamento dele, quando ele viu a família dele, ficou com ciúme. No momento que ele começou a mudar o pensamento dele, na hora, ele baixou a vibração, ele foi para o umbral direto. Então, o pensamento, e assim, como você estava falando, a gente, quando vem para a Terra, a gente está pesadinho, né? Então, tem todo um delay, né? Um atraso. O pensamento começou ali, mas demora um pouquinho para fazer efeito. Quando a gente desencarna, é rápido. Então, a gente traz a nossa realidade. E isso mostra o quanto a gente cria a nossa realidade, né? Uhum. O quão responsável. A gente sai do bem para o mal em um segundo. A gente cai no umbral com a força do pensamento.
Então, assim, a gente está criando a nossa realidade à nossa volta. Se a nossa volta está bagunçada, a nossa mente está bagunçada. Uhum. Se a gente está vivendo um mundo muito ruim, na nossa opinião, tem que ver por que está acontecendo isso, né? Por que que eu estou vendo o meu mundo à minha volta tão difícil? Fácil, fácil não é para ninguém, mas existem momentos na nossa vida que a gente está mais, assim, feliz e menos. Está sendo muito, muito, muito infeliz, a gente tem que prestar bem atenção também. Uhum. Tu me lembrou disso, a gente cria, cocria o tempo inteiro. É verdade. E aí a gente também existe essa conexão, né? Tipo, como a gente está no fluido cósmico universal, todo mundo se conecta, como a gente até já conversou mais. Mas tem também situações, não sei se tu já passou por isso, às vezes a gente está aqui nos pensamentos da gente tão fortes que às vezes a gente não enxerga nem às vezes quem é que está passando perto da gente. Assim, teve uma vez que eu tava no trabalho, aí eu disse assim, a pessoa tava aqui do meu lado, vale, tu tá aqui do meu lado. E aí a pessoa, eu tô aqui faz tempo, meu colega de trabalho, eu tô aqui faz tempo. Aí eu, vixe, desculpa aí, cara, eu não te vi não, mas. E é isso, né? A nossa conexão, a gente se conecta com as pessoas com aquilo que a gente pensa. A gente atrai aquilo que a gente pensa. A gente às vezes fica imerso nos nossos pensamentos, né? Uhum, Você estava imerso nos seus pensamentos quando seu amigo chegou, né? com Dentro certeza. dele. Sim, a gente atrai as pessoas perfeitas para realizar o que a gente acredita, né? O Uhum. que a gente acredita. E Cris, Então, deixa eu te assim, perguntar uma coisa. O que é que tu recomendaria? A gente está aqui um pouquinho com o tempo correndo já. é verdade. Mas eu queria te fazer uma última pergunta. É o seguinte: o que é que você recomendaria para as pessoas que estão em busca de trazer é, momentos melhores, que estão passando por sentimentos ruins nesse exato momento e que estão tentando encontrar uma forma de organizar a forma como estão pensando para poder alcançar resultados positivos na vida, né? O que é que você recomendaria para que essas pessoas possam conseguir criar e co-criar essas formas de pensamentos elevadas para construir um templo melhor dentro delas, para construir um ambiente melhor e uma vida melhor para elas? O que é que você recomendaria para essas pessoas? Eu penso assim, a primeira coisa mesmo seria buscar oração, né? Porque é a primeira. Quando a gente está se sentindo mal, triste e quer chegar a se alinhar, né? Voltar a si. Eu acho que a primeira coisa é a oração, é realmente conversar com Deus e colocar para fora tudo que tem, tá passando na cabeça, na mente, no sentimento, porque esses pensamentos, uma oração é uma conversa com Deus. Deus sabe o que a gente pensa? Sabe, mas na hora que a gente está falando com Ele, Ele vai tirando da gente essa tristeza, né? Vai melhorando, vai limpando. Talvez a gente chore, mas tá indo. Primeira coisa é oração. A segunda coisa é buscar, assim, ter opções mais salutares para o seu pensamento, buscar não nutrir pensamentos ruins, meditar, mesmo que seja 1 minuto, 2 minutos por dia. Uma meditação guiada, se você não sabe meditar, existem meditações de qualquer tempo. No YouTube, você pode pedir meditação de 1 minuto, de 2 minutos. Às vezes eu estou nervosa, acontece alguma coisa, eu falo, não, eu vou fazer uma meditação de 1 minuto. Coloco, parece que muda tudo, assim. Me dá aquela pausa para poder. Agora eu vou escolher mudar a minha vibração, parar de ter fé, né? Porque assim, as coisas acontecem. A gente vai conseguir dar um jeito, né? E Deus está cuidando com a gente não está sozinho. Vai buscar ajuda conversar com as pessoas, tirar aquilo o mais rápido possível de dentro. Tem gente que não tem, que tem dificuldade de conversar. Existem várias, assim, recomendações de você escrever mesmo o que você está sentindo e joga fora, não pensa mais naquilo. Tira de dentro de você. Escrever é uma ajuda também. Escrever o que você está pensando, nem é para ficar lendo, não é para ficar voltando, não. Se é uma coisa que você quer tirar de dentro de você, joga fora, acabou. Isso vai aliviando você. E aí trocar, né? Escolher boas leituras, coisas que vão te trazer paz. Escolher o que você vai conversar. Se as pessoas estiverem, se você estiver num ambiente que as conversas não estão de acordo com o que você quer para você, educadamente, busca um grupo que vai, busque amizades que vão te trazer mais, assim, saudáveis, né? Mais saudáveis, mais amorosas. É isso. Não existe fórmula mágica de 1 minuto para o outro,
mas novos hábitos, é mudança de hábitos de longa duração. E isso você vai ter que fazer sempre. A gente sempre vai ter que estar vigiando os nossos pensamentos, orando, dando de comer aos pensamentos bons, né? Alimentando o pensamento bom e hum, não destruindo as formas de pensamento negativas, de alguma forma, né? Com o bem, plantando bem para o mal se ir e se embora. E acreditar que Deus não faz nada assim, a gente sabe que viemos para cá, sabemos que vamos passar por provas, mas também acreditar que não estamos sozinhos, né? Ele sempre vai dar, né, a ajuda necessária e ele sempre sabe o que a gente pode aguentar, né? E Hum, com certeza ele vai trazer a ajuda necessária de alguma forma. Então, sempre que a gente, se a gente se conectar sempre com ele, a gente está protegido, com certeza. Coisa boa. Cris, muito obrigado pela conversa que a gente Obrigada. teve hoje, por ter aceitado o convite. Vai ter mais convites, espere que chegará. Eu te desejo uma boa noite, e um bom começo de semana também. Muito obrigado por hoje, viu? Obrigada a você. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.